Deus escreve certo por linhas tortas. Deixa eu repetir para você mais uma vez. Deus escreve certo por linhas tortas. Esse é um ditado popular brasileiro, bastante conhecido por sinal, antigo. Eu já escutava esse ditado quando eu era criança, então ele é antigo, é do tempo da mamãe, do papai, dos avós. Provavelmente é um ditado de origem religiosa. Mas eu não quero simplesmente trazer um ditado, e não importa qual é a origem dele, para os irmãos nessa noite. Esse ditado, ele transmite algumas ideias que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O tema da mensagem sugerido é a partir desse ditado. O tema de hoje, portanto, é: Deus escreve certo por linhas tortas. E logo pensando sobre esse ditado, sobre essa frase, sobre essa afirmação, nós somos conduzidos, nós somos levados a refletir sobre algumas coisas que são bastante interessantes, que são necessárias na verdade. Ao pensarmos que Deus escreve certo por linhas tortas, nós refletimos, por exemplo, sobre o caráter de Deus. Mas será que realmente Deus é bom? Será que Deus de fato é bom? Porque, ora, se o ditado diz que Deus está escrevendo certo, porém por linhas tortas, isso pode fazer com que nós duvidemos do caráter de Deus, da misericórdia de Deus, do coração amoroso de Deus, do amor de Deus. Então, esse tema nos faz refletir, nos faz pensar sobre o caráter de Deus, mas nos faz também pensar e refletir sobre os atributos de Deus, o próprio amor como sendo um atributo de Deus, a soberania de Deus. Será que Deus está vendo todas as coisas? Será que Deus está conduzindo na verdade todas as coisas? Porque se Ele está vendo todas as coisas, e esse mal que acontece no mundo? Essas enfermidades que assolam o mundo, e essa Covid-19 que está alastrando aí no mundo inteiro ainda e tirando a vida de milhares e milhares de pessoas. Deus está escrevendo certo por linhas tortas? E a gente de repente, diante de uma situação como essa, a gente questiona o domínio de Deus. A gente questiona o governo de Deus, a gente questiona a autoridade de Deus e a soberania de Deus, a vontade de Deus, seja a vontade permissiva, porque Deus permite a morte, porque Deus permite a fome, porque Deus permite a guerra, porque Deus permite tantas coisas ruins no mundo e também na minha vida, porque a gente olha para fora, mas também traz para a nossa realidade mais próxima e mais íntima. E esse tema, Deus escreve certo por linhas tortas, também nos faz pensar, nos faz refletir sobre a própria experiência humana, a nossa trajetória de vida, a nossa vontade, ou aquilo que nós podemos chamar nas Escrituras, não de livre-arbítrio, mas de arbítrio humano. Porque eu olho para fora, eu olho para as circunstâncias, eu olho para as coisas boas e ruins, eu olho para o mundo e penso então, e reajo então com a minha vontade, com a minha capacidade de escolha e também de decisão. E passo a pensar, e passo a perguntar se de fato eu concordo ou não, se Deus escreve de fato certo por linhas tortas. E para ampliar, queridos, esse pensamento, para ampliar essa reflexão juntamente com vocês nessa noite, porque, embora não seja um bate-papo, os irmãos estão escutando e eu estou falando, mas vamos entender que essa ministração é uma ministração que exigirá muito de nós, no sentido da nossa reflexão e da nossa ponderação, ao olharmos para os aspectos dos atributos de Deus, do amor de Deus, a onisciência, a soberania, o amor, e olharmos para a nossa experiência, como nós agimos e reagimos diante
daquilo que Deus escreve, daquilo que Deus propõe. Então, para ampliar essa reflexão, eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim o texto do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante esse texto. Esse texto é o referencial bíblico, é o referencial escriturístico e teológico. Sabemos que todas as coisas cooperam. Quando o texto diz todas as coisas cooperam, ele inclui ou ele exclui as coisas? Ele inclui. As coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E as coisas negativas e ruins, e os meus tropeços e os meus fracassos, quando eu amo a Deus, isso também pode cooperar, ou coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse texto é interessante porque ele é o referencial bíblico escriturístico desse ditado popular, que Deus escreve certo por linhas tortas. E esse texto é um texto muito rico, tanto do ponto de vista teológico, como também do ponto de vista da organicidade, daquilo que o apóstolo Paulo traz nessas referências. Se vocês procurarem ler esse capítulo desde o início, vocês verificarão que o apóstolo Paulo fala que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é uma palavra, do ponto de vista teológico, muito elevada, muito significativa e muito importante para a nossa construção da nossa identidade em Cristo Jesus. É uma teologia precisa, é uma teologia refinada, é uma teologia profunda, mas também, ao mesmo tempo, é uma palavra que tem uma pulsão orgânica, que fala: eu sou filho de Deus, eu tenho Deus como Pai. E prosseguindo no texto, que é rico teologicamente, e rico também do ponto de vista da sua organicidade, nós vemos que existem sofrimentos que acompanham a existência humana. Nós sofremos, queridos, nós sofremos no momento que nós nascemos. Desde o nosso nascimento, o ser humano sofre. Você sabia que o parto é um dos maiores traumas do ser humano? Já no momento do parto nós já estamos sofrendo, e a gente cresce, a gente vai sofrendo, e a gente vai percorrendo algumas coisas na vida, e a gente vai colecionando alguns sofrimentos. Mas o apóstolo Paulo fala que não importa o tipo de sofrimento, não importa o tamanho do sofrimento, não importa a origem do sofrimento, nenhum sofrimento pode roubar de nós, pode tirar de nós a glória que por vir será manifestada em nós e através de nós. Então perceba a riqueza teológica e também pulsante, orgânica desse texto. E o apóstolo Paulo também prossegue nesse texto de Romanos dizendo que nós que sofremos, nós que somos filhos de Deus, nós que somos herdeiros do Pai, nós que somos co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós não sabemos orar como convém. A gente não sabe orar. Pastor, a gente não sabe orar, nós não sabemos orar. Mas graças ao nosso bom Deus e misericordioso Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que intercede por nós junto a Deus. E Paulo também prossegue dizendo, ainda em Romanos, é um capítulo muito rico e muito extenso, dizendo que de antemão, na eternidade passada, Deus nos escolheu. Você sabia que você foi escolhido por Deus? Mas quando foi? Foi no ano de 1960, foi no ano de 1970, foi no ano de 1980, eu lembro, pastor, até hoje, eu lembro o dia do meu batismo,
Eu recebi um certificado de batismo, com meu nome em letras douradas, e o pastor da minha igreja assinou embaixo, e eu recebi aquele certificado belíssimo. No dia em que Deus me chamou, de fato houve um chamamento, mas a escolha é anterior ao tempo, a escolha é anterior à igreja, a escolha é anterior à criação dos céus, da terra e de todo o universo. Nós já estávamos no coração do Pai, planejados por Ele, desde os tempos eternos. Então você tem nesse texto coisas preciosas: a filiação, o sofrimento que não tira a glória que nós temos em Cristo Jesus, a oração que o Espírito Santo faz em nós e por nós, porque nós não sabemos orar como convém, que nós fomos eleitos, que nós somos predestinados, que nós fomos chamados, que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós certamente, não há dúvida sobre isso, porque o apóstolo Paulo coloca de maneira categórica: nós já fomos glorificados. Amém? Você está glorificado? Nós estamos glorificados. Pastor, eu só vejo um corpo cheio de rugas, eu só vejo um corpo cheio de enfermidades, eu só vejo um corpo que quando vem uma gripe, eu caio prostrado numa cama, eu só vejo um corpo que o cabelo está caindo, eu só vejo um corpo e uma vida de frustrações, de decepções, de tristezas, de dor. Eu vejo um mundo de violência, e eu fico então decepcionado, eu fico cansado, eu fico frustrado, e às vezes penso em desistir. Mas a Bíblia diz para nós que nós já estamos glorificados, e eu acredito, não apenas porque são as palavras do apóstolo Paulo, mas muito mais ainda, porque são as palavras de Deus, por intermédio da instrumentalidade do apóstolo Paulo, que Deus na eternidade passada, Ele já olhava para mim, Ele já olhava para você, Ele já olhava para nós, antes do tempo, e já havia planejado uma vida para nós, junto a Ele, como glorificados, como eleitos de Deus. Mas ainda assim, nós somos teimosos, nós somos reticentes, nós somos covardes, nós temos um coração cheio de dúvidas. Nós olhamos para esse texto e lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que texto belo, sim ou não? Dá para fazer canção com esse texto, Rodolfo? Dá para cantar? Dá para cantar. Dá para fazer um coral cantando? Dá para fazer. Dá para pregar? Dá para pregar. Mas às vezes a gente faz o quê? Não acredita que Deus escreve certo por linhas tortas. A gente não acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós ficamos perdidos em meio àquilo que nós podemos denominar como sendo dois paradoxos. Pastor, dois paradoxos? Sim, ficamos perdidos, duvidando, reticentes, covardes. Diante da grandeza de Deus, eu olho para a fraqueza e pequenez humana. E o primeiro paradoxo é o paradoxo da fé, porque eu olho para as adversidades, eu olho para as calamidades, e às vezes no meu coração, eu pergunto: Deus está no controle? Atire a primeira pedra quem nunca pensou assim. Eu não vou nem me esconder, porque atire a primeira pedra. Deus realmente está no controle? Olhem para os países mais subdesenvolvidos do que o nosso. Uma criança de 4, de 5, 6 anos de idade na Índia, sendo vendida pelos seus pais para viver uma vida odiosa de prostituição, na verdade, de violência sexual. Deus está no controle?
E os milhares que morreram nos maremotos, nas enfermidades, nas guerras, e tantas coisas que a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira, e o nosso coração cheio de reservas. Nesse paradoxo da fé, a gente se pergunta: Deus está no controle? Mas sim, eu quero dizer a você que Deus continua no controle, Ele sempre esteve no controle, Ele está no controle e Ele estará eternamente no controle, embora as coisas aparentemente pareçam sem esperança, embora as coisas aparentemente pareçam estar deslocadas, como se existisse um Deus ausente, um Deus que não se preocupa com o homem, um Deus que, para muitos, se existe de fato, é um Deus perverso, é um Deus que não ama, é um Deus que abandonou a sua criação. Nós estamos aqui para declarar que, embora as coisas aparentemente pareçam descontroladas, como um trem descarrilhado, nós sabemos que Deus está no controle, e Deus está escrevendo certo, Deus está escrevendo de maneira certíssima pelas linhas tortas das circunstâncias da humanidade. Não importam as circunstâncias, mais danosas que elas sejam, mais calamitosas e tristes que elas sejam, Deus continua no controle. E o outro paradoxo que nos aproxima mais ainda da nossa experiência, da nossa realidade, é o paradoxo da própria experiência humana particular. Se eu pudesse perguntar para vocês aqui, quantos sofrimentos vocês já tiveram na vida de vocês? A gente passaria aqui, nós faríamos uma vigília, e os irmãos falariam das sortes de sofrimentos que vocês já tiveram. E a gente pergunta: mas tá bom, Deus está no controle, mas e quanto a mim? Mas sou filho de Deus. Acabou de ler, pastor, Romanos capítulo 8. Sou filho de Deus. E por que as coisas estão assim? E por que os irmãos da igreja estão acometidos de doença? A gente não pensa nisso? Deus continua estando no controle, e apesar das minhas tortuosidades, apesar das minhas fraquezas, e do meu coração que descamba para um lado, que não percebe Deus, que não percebe a ação de Deus, na minha experiência torta, Deus continua escrevendo a sua vontade, Deus continua escrevendo o seu desejo. Nenhum dos planos de Deus será frustrado, meu irmão. O diabo não pode frustrar os planos de Deus. Os homens não podem frustrar os planos de Deus. Os teus pecados não podem frustrar os planos de Deus. A tua tristeza, a tua melancolia, nada pode frustrar os planos de Deus. Deus continua no controle. Deus escreve certo por linhas tortas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero continuar nessa ministração, quero desenvolver ainda mais esse tema, trazendo uma ilustração que eu recebi alguns meses atrás em um dos nossos grupos de WhatsApp do ministério. Possivelmente, quando eu estiver falando essa ilustração, muitos aqui vão recordar dessa ilustração. Apesar que eu fiz algumas adaptações, mas eu sei que você vai se recordar. Essa ilustração tem o seguinte nome: o lápis. Quem lembra dessa ilustração? Deixa eu ver alguma mão. 1, 2, 3, umas 4 pessoas lembram dessa ilustração, o lápis. E a ilustração nos conta da seguinte maneira, que um menino, ele certa vez observava o seu avô escrevendo em um caderno. E ele logo pergunta: vovô, o senhor está escrevendo alguma coisa a meu respeito nesse caderno? E o avô então se dirige ao neto, olha para o neto, sorri e diz assim: sim, eu estou escrevendo alguma coisa sobre você nesse caderno. E aproveitando, meu netinho, eu gostaria de ensinar a você 2 lições
muito valiosas. E eu quero que você preste muita atenção em cada uma dessas lições valiosas que o vovô quer ensinar a você. E o netinho diz então: tá bom, vovô, eu vou prestar atenção. A primeira lição é que tudo aquilo que eu escrevi sobre você é muito importante. Entendeu? Entendi. A segunda lição é que o lápis que eu estou utilizando para escrever, ele também é importante, ele é especial. E o neto, então, um pouco inquieto e desconfiado do avô, diz assim: mas o lápis é especial? Vô, esse lápis ele é igual a qualquer outro lápis. Não tem nada de especial nesse lápis. E o avô então fala para o seu netinho: depende muito de como nós vemos, de como nós enxergamos. Esse lápis, meu neto, possui 5 qualidades, 5 características, que se você puder experimentá-las na sua vida, você certamente será um homem de bem. Você certamente será alguém de paz, ou com paz consigo mesmo, para com o mundo e para com Deus. E o avô continua dizendo para o neto e falando a partir de então quais são as 5 qualidades, quais são as 5 características que aquele lápis possuía. E o avô prossegue falando: eu escrevi sobre você coisas fabulosas, coisas extraordinárias. E do mesmo modo que eu escrevi coisas fabulosas e extraordinárias, você também pode realizar coisas fantásticas, fabulosas e extraordinárias. Mas saiba de uma coisa, meu neto: o lápis não escreve sozinho. Foi necessária uma mão segurando por trás daquele lápis. E aprenda uma grande lição: você não pode fazer nada se Deus não estiver no controle da sua vida. Se a mão de Deus não estiver te conduzindo, tudo será inútil. E o avô prossegue dizendo: em um dado momento eu tive que parar e apontar esse lápis, para que a escrita fosse mais segura, para que a escrita fosse mais fluida, que a escrita fosse melhor. E ao apontar esse lápis, algumas cascas saíram desse lápis. E isso, meu neto, pode acontecer com você também. Alguns sofrimentos na vida virão sobre você, mas não desista, persevere, não desista, persevere. E o avô continua falando para o neto: em um dado momento, eu borrei aqui o papel, escrevi alguma coisa que não deveria ter escrito. Peguei uma borracha, apaguei aquilo que eu escrevi e depois continuei do ponto onde eu havia errado, parado e corrigido. Saiba de uma coisa, meu neto: você vai errar na vida, mas você precisa consertar, você precisa aprender, você precisa corrigir os seus erros e prosseguir. E a quarta característica, a quarta qualidade, o avô então apontou o lápis na direção do neto e disse assim: olha, o mais importante não é a casca que está aqui fora, o mais importante não é a madeira que reveste o lápis, o mais importante é o grafite, é aquilo que está dentro. Meu neto, o mais importante não é a aparência, o mais importante não é o que está do lado de fora, mas é o coração, é o seu conteúdo e a sua essência. E para encerrar, a quinta qualidade que o avô apresenta ao neto, ele diz o seguinte: eu escrevi algumas coisas e deixei alguns registros, marcas nesse papel. Saiba, meu neto, que por onde você passar, você deixará alguns registros também, um legado atrás de você. Nunca se esqueça disso.
E a partir de agora, queridos, eu quero apresentar alguns textos das Escrituras que nos ajudarão a entender que essas qualidades, elas devem fazer parte das nossas vidas. Que essas características devem fazer parte também da nossa existência. E certamente nós iremos compreender que a vontade de Deus, apesar dos pesares, das tortuosidades da nossa vida ou das circunstâncias externas ou internas, a vontade de Deus sempre acontecerá. Primeiro texto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo de número 3, são muitos textos, capítulo de número 3, eu vou ler do versículo 14 até o versículo 18, quem achou, diga amém. Deus escreve certo por linhas tortas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga, eu amo a Deus. Daniel 3, do 14 até o versículo 18. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. A primeira qualidade que todos nós precisamos ter e nutrir e cultivar o nosso coração é reconhecer que há uma mão que controla as existências humanas. Nós precisamos entender, nós precisamos estar claros disso, que não importa o que aconteça, Deus está no controle. Pastor, mas você quer dizer então que eu não vou morrer de Covid-19? Você quer dizer então, pastor, que nenhum mal vai me acontecer? Não, eu estou dizendo que ainda que você esteja na fornalha, Deus estará com você, para te dar paz, socorro no momento da morte, ou livramento também diante dos homens. Deus sempre estará no controle. Mas infelizmente nós temos uma tendência, e o ser humano é tendencioso, de dizer assim: Deus só está no controle quando as coisas vão bem. Deus só está no controle quando eu não passo tribulações. Deus só está no controle quando as coisas estão de acordo com a minha vontade. Meu querido, o soberano aqui não é você, o soberano aqui é Deus. Quem escreve na linha do tempo, nas circunstâncias, e na vida e nas histórias dos homens, é Deus, não somos nós. Eu imagino a situação daqueles 3 jovens, daqueles 3 rapazes, em um lugar estranho. Você já parou para pensar nessa situação? Eles foram trazidos cativos de Jerusalém para a Babilônia. Impuseram uma nova língua para que aqueles jovens aprendessem, novos costumes sociais e culturais, uma comida diferente que eles não quiseram comer. Tudo foi mudado. E agora, de repente, alguns anos se passaram, e aqueles jovens já, entre aspas, quase ali que inseridos culturalmente, externamente, eles eram um lápis, como qualquer outro lápis que estava ali, vestidos como caldeus, falando como caldeus, diante de uma multidão de caldeus,
mais um lápis na multidão, para escrever de acordo com a vontade de um rei pagão. Mas havia um conteúdo. A gente vai chegar nesse conteúdo daqui a pouco, mas deixa eu adiantar essa parte. Mas havia um conteúdo naqueles homens. E aqueles 3 jovens, por não se prostrarem, como toda a multidão se prostrou, diante daquela imagem de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha. Mas antes de lançar na fornalha, o rei pensou, eles são novos aqui, né, gente? Vamos dar um desconto. Porque de repente, esse povo hebreu não entende muito bem a nossa língua ainda. Por que são 2, 3 anos para aprender a língua babilônica? Não é muito tempo ainda. Vamos dar uma oportunidade. Chama um tradutor aqui, por favor. Chama um tradutor. Eu vou falar e você vai traduzir, porque vocês não entenderam. E o rei explicou, tintim por tintim, para aqueles 3 rapazes, o que é que aconteceria se eles não se prostrassem. E ainda diz, e ainda pergunta, quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Aquele homem estava dizendo, quem é Deus aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, não existe Deus que possa livrar vocês. E aí a gente, em uma teologia humanista, em uma teologia que tudo tem que dar certo, que tudo tem que estar muito bem, corretinho, de acordo com a minha vontade, a gente logo pensa assim, acho que a resposta deles deveria ser a seguinte, Deus vai me livrar, porque Deus está no controle dessa situação, glória a Deus. E aí, eles respondem uma coisa, fica sabendo de uma coisa, ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar, e Ele vai nos livrar, mas se Deus não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Eles disseram, trocando em miúdos, em entrelinhas, não importa o que aconteça conosco, se nós sairemos vivos da fornalha de fogo, ou se nós morreremos aqui queimados, Deus é Deus, não importa a circunstância, Deus é Deus, Deus está no controle, independentemente das situações. Meu querido, Deus está no controle sobre a tua vida, Deus está no controle sobre a vida da igreja. Eu sei que nós estamos sofrendo nesse momento, pela perda de pessoas, de irmãos, de familiares, eu sei que isso abala o nosso coração, e a gente às vezes duvida e pergunta, mas será que Deus está de fato então fazendo o bem mesmo? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus está escrevendo certo por linhas tortas, e a gente tem o coração às vezes abalado, mas saiba, não importa a circunstância, se você hoje está numa fornalha, a mão de Deus está com você. Ele é o 4º homem daquela fornalha, que está conosco. Eu imagino quando eu olho para a história da igreja primitiva, tantos milhares que foram livres das bocas dos leões, ou não foram livres? Foram, muitos foram livres, tantos centenas que foram livres da crucificação, ou não foram? Foram, mas e os que não foram? E os que foram crucificados nus, nas estradas de Roma? E os que foram lançados, vestidos de peles de cabras e de cordeiro, nas arenas, para serem devorados pelos ursos, pelos leopardos e leões? Mas eles iam cantando ao Senhor, sabendo e confessando que não importa se é morte ou se é vida, não importa se é a boca do leão ou a espada do carrasco, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus sempre esteve e estará no controle da existência humana. Deus está no controle. E a nossa primeira qualidade então é entendermos que
Nós precisamos reconhecer que enquanto lápis, Deus quer escrever algumas verdades e algumas coisas através de nós. Muitos glorificam a Deus pela vida, e muitos glorificaram a Deus no momento da sua morte. Não importa, Deus sempre estará no controle. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, lá no Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 32. Toda essa mensagem Deus colocou no meu coração em um tom que, de um modo ou de outro, eu falasse sobre a questão do sofrimento, que está muito presente em nossos dias. Hebreus capítulo 10, do versículo 32 até o versículo 39, quem achou, diga, achei. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e uma completa ausência de sofrimentos, porque depois de iluminados, nada de mal aconteceu a vocês. Não houve vergonha, tribulações nem pensar. Tornar como espetáculo diante dos homens, é isso? O que diz o texto então? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo. Eles eram show, mas não era showman. Eles não eram piadistas. Eles não eram aqueles grandes personagens que a gente vê agora no YouTube, que congregam e convergem milhões ao redor deles, que fazem shows. Não. O espetáculo que acontecia era a morte, eram os açoites, era o escárnio, era a humilhação, era serem queimados vivos ou colocados em cima de uma grelha. Mulheres grávidas, mas que não negaram a fé no Senhor, mas que não negaram a fé em Deus. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria. Você sabe o que é isso? O espólio dos vossos bens. Eles não resistiram ao perverso. Esses aqui são aqueles que as Escrituras dizem assim: se alguém te mandar andar 1 milha, anda 2 milhas. Se alguém te pegar, te pedir a capa, entrega a túnica também. Os bens foram roubados, espoliados, as casas foram invadidas, os filhos foram tomados, mas eles aceitaram com alegria, não porque eles eram loucos, não porque eles eram irracionais, mas porque no coração deles havia uma certeza de que há uma pátria superior para cada um de nós. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Posso ouvir um amém? Versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aquele avô
Ele ilustrou para o seu netinho dizendo que em um dado momento o lápis foi apontado. Algumas cascas do lápis saíram e caíram ao chão. Alguns restos. O excesso teve que sair para que a escrita fosse perfeita. Meu querido, existem excessos em nós. Existem tantas coisas no nosso ego, tantas bestialidades, tantas coisas terríveis dentro de nós, tantas trevas ainda dentro de nós, mas Deus, Ele permite a limpeza. Deus permite que os ramos da videira sejam limpos para frutificar. Deus permite sim que os sofrimentos venham, e Ele está no controle, e Ele permite que isso aconteça, que essa aprovação venha, para que nós saiamos do outro lado aprovados, e melhores, e mais fortes, e mais perseverantes, alcançando nós a promessa em vida, pelos olhos da fé. A segunda qualidade que um bom lápis precisa ter é perseverança. Não desista quando os sofrimentos vierem. Não desista quando o apontador das circunstâncias tirar de você algumas cascas, algumas lascas. Não desista de prosseguir na sua jornada espiritual com Deus, com a igreja, com os irmãos. Não desista. É necessário que exista perseverança. No nosso coração, nós não somos aqueles que esmorecem, amém? Nós não somos aqueles que desistem, amém? Nós somos da fé para a conservação da alma. Olha como o apóstolo escreve esse texto: conservação da alma, porque o corpo pode ser destruído, porque o corpo está sendo destruído de um modo ou de outro, mas a nossa alma, o nosso espírito estão seguros, firmes e inabaláveis em Deus. Nós podemos ser tocados no nosso corpo, mas a nossa alma e o nosso espírito estão firmes no Senhor. A segunda qualidade, a segunda característica então de um lápis na escrita de Deus é a perseverança, meu irmão. Não desista diante de nada nessa vida. Saiba que, em primeiro lugar, Deus está no controle. E saiba que Deus, apesar de permitir alguns sofrimentos, Deus, Ele espera você do outro lado, sabendo que você sairá melhor, mais firme e mais apontado, para que a vontade de Deus seja escrita na sua vida. Glória a Deus. Abra sua Bíblia também, voltando algumas páginas, no Evangelho de João, capítulo de número 13. Qual é a primeira qualidade que nós temos que ter? Qual é? Reconhecer a mão de Deus. Segunda qualidade, perseverar diante do sofrimento. Terceira qualidade, aprender com os nossos erros. Aprender com os nossos erros. Todo mundo aqui erra, ou não erra? Todo mundo erra. Tem uns que erram mais, tem uns que erram menos, e tem uns que a gente nem conta. Mas todo mundo erra. E erros trazem consequências. A gente erra e a gente fere quem está perto da gente. A gente erra e a gente fere os irmãos da igreja. A gente erra e a gente faz uma série de bobagens, de bagunça na nossa vida. E às vezes a gente tem vontade, sabe de quê? De sentar no meio-fio, no meio do caminho e chorar, como uma criança. Eu já tive vontade, muitas vezes, diante dos meus erros, dos meus fracassos, das minhas decisões, de bater a cabeça na parede e de cavar um buraco e me enterrar, porque o erro era grande. Eu pensava assim: não dá para sair dessa situação, não dá para consertar esse erro aqui. Já pensou assim alguma vez?
Olha só, eu não sei se o seu erro é maior do que esse erro que eu vou apresentar aqui para você. Nós estamos aqui na terceira característica ou terceira qualidade de um lápis, que é permitir que quando errar, é aprender com os seus erros, porque a borracha virá, viu? A borracha virá para apagar os erros. E eu não sei se o seu erro é maior do que esse, mas eu quero compartilhar com você, vai que o seu erro é maior, e a gente então pode fazer uma seleção, reescrever as escrituras, colocar aqui de repente uma nota de rodapé e falar que o erro do Rodolfo deveria ser colocado então no lugar desse erro que eu vou ler aqui. Topa, Rodolfo, então? Eu coloco uma nota de rodapé, a gente vai imprimir uma Bíblia só nossa, porque o erro do Rodolfo é maior do que o erro desse indivíduo que eu vou ler para vocês. Segura aí, Rodolfo, se o seu erro for maior, você fala comigo no final do culto que a gente vai mandar fazer essa edição extraordinária. João capítulo 13, do versículo 36 até o versículo 38. Perceba aí, Rodolfo, depois você me responde no final. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Que coisa linda, não é? Para por aqui. Fica tudo bom, não fica? Você não vai agora, mais tarde você irá. Pronto, não lê mais nada. Rodolfo, é com você, aí você depois me diz. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir agora? Mas como assim? É claro que eu vou. Por ti darei a própria vida. Tu está falando é com cabra macho, sim senhor. Está pensando o que, Senhor? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Eu imagino um silêncio. Um minuto de repente de silêncio. Darás a vida por mim? E aí após um minuto de silêncio, em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vocês conhecem a história, o desenrolar desse texto, não conhecem? O que acontece quando Jesus Cristo é preso, os discípulos fogem, Pedro tenta resolver, porque afinal, ele disse que daria a própria vida por Jesus. Então ele saca da espada, ele corta a orelha ali do servo de Malco. Ele tenta resolver, mas depois ele percebe que ele é fraco. Ele percebe que ele é uma linha torta. Eu estou falando com linhas tortas aqui nessa noite, que percebe as fraquezas, que percebe os momentos em que nega, em que quer desistir, em que se acovarda. E o que fazer diante dessa situação? Será que o teu erro é maior do que negar a Jesus Cristo, como negou a Pedro? Face a face, cara a cara ali. Eu não conheço esse homem não, diante de uma empregada, e blasfemando e praguejando ali, e falando tanta coisa, palavrões, para descaracterizar que ele era um discípulo do Cristo. Não, nunca vi, não conheço. E negou Jesus Cristo 3 vezes. Vocês concordam que esse erro de Pedro maculou a escrita da história de Pedro? Vocês entendem isso? Que a história de Pedro, naquele momento, estava sendo escrita, e aquele grande erro poderia ter acabado definitivamente com o ministério de Pedro. Vocês percebem isso? Que Pedro poderia deixar de existir como um seguidor de Cristo, como um apóstolo do Cordeiro. E nós, às vezes também não passamos por isso. Achamos que não dá mais para a gente.
Não vou cantar mais no domingo que vem, porque o pastor Josué não gostou da canção que eu cantei. Rodolfo, ensaiar outro, meu irmão. É só ensaiar outra canção. Não vou cantar, não vou pregar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro, não vou. Porque a gente fica sentido, fica ferido com os erros dos outros, com os nossos próprios erros, e tenta desistir no meio do caminho. Mas Jesus Cristo, Ele traz Pedro de volta para si. Jesus Cristo traz Pedro, e eu quero ler um texto, ainda em João, capítulo 21, a partir do versículo 15, queridos. A borracha foi utilizada por Jesus Cristo, amém? Ele é a mão que nos controla, Ele permite sim o sofrimento, mas Ele está conosco, e quando o erro acontecer da nossa parte, haverá uma borracha, mas não esmoreça, não desmais, quando for repreendido pelo Senhor teu Deus. E Pedro está diante de uma borracha santa, de uma borracha espiritual, no capítulo 21 de João, a partir do versículo 15, que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele foi recomposto, ele foi reconduzido. A história de Pedro poderia ter acabado naquele momento em que ele negou Jesus Cristo 3 vezes, e depois tudo aparentemente se acaba. As circunstâncias aparentemente são circunstâncias de desolação, porque Jesus Cristo morreu, e aí eles não sabem o que aconteceria mais, mas Ele ressuscita, Ele aparece para os discípulos na praia, Ele come com os discípulos, mas Jesus Cristo, Ele traz a memória, Ele traz a lembrança, aquela linha torta de Pedro, aquela história de Pedro, onde Jesus Cristo foi negado por Pedro 3 vezes, e Jesus olha nos olhos de Pedro, e pergunta: você me ama? Sim, eu amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez: você me ama? Sim, eu amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: tu me amas? E Pedro se entristece, porque ele se recorda do momento do episódio que ele negou a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não está dando um tapa na cara de Pedro, muito pelo contrário, Jesus Cristo está apagando, fazendo ali com que a vida tortuosa de Pedro possa ser recomposta, o erro possa ser corrigido. Não importa o teu erro, meu querido, não importa o tamanho do teu erro, do teu equívoco, o que você fez, você pode recomeçar. Permita que Deus recomece sempre que for necessário escrever uma história na tua vida. Uma história de bênçãos, em que Deus é glorificado através de você. Primeira qualidade de um lápis ou de uma pessoa é reconhecer a mão de Deus. A segunda é a perseverança. A terceira é o aprendizado diante dos erros. A quarta, eu quero ler com você em Romanos capítulo 12, versículo 2. Abra, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquele vovô disse para o netinho que o que importava não era a aparência do lápis, mas era o quê?
Lembram da história? O que estava dentro. Já pegaram alguma vez um lápis que se quebra todo? Gente, isso é terrível. Um lápis que você aponta e ele vai quebrando e vai desmanchando na sua boca, na sua mão. Eu pensei no biscoito creme cracker. Já viram isso? Você vai apontando, ele vai desmanchando, vai esfarelando. Parece farinha, parece areia. O grafite não presta. Tem muita gente que é bonita por fora, não tem? Eita, mulherão, homão, não tem? Tem muita gente que se veste bem, não se veste? Tem carrão, tem casona, tem tudo do lado de fora. Mas do lado de dentro é um grafite quebradiço e apodrecido. Não é verdade? E o avô daquele menino disse assim: o que mais importa é o conteúdo, é a essência, é o grafite, é quem você é. Meu querido irmão, nós somos filhos de Deus, e como filhos do Altíssimo, nós temos luz dentro de nós, nós temos a luz dentro de nós. Por fora nós podemos ser apenas homens de barro, quebradiços, mas por dentro nós somos homens de luz, porque Deus habita em nós, e dissipa as trevas de dentro de nós, e trata com o pecado que está em nós. O que importa não é a aparência, o que importa não é o que está do lado de fora, mas o que importa é o nosso coração e a nossa consciência unida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A quarta qualidade, a quarta característica desse lápis, ou desse homem, ou dessa mulher, na escrita divina, é uma consciência unida a Deus. É uma mente transformada por Deus. E Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está escrevendo uma história no universo, desde os tempos eternos. Deus tem uma vontade que é perfeita, Deus tem uma vontade que é agradável, Deus tem uma vontade que é boa, e não importa o que os homens digam, não importa o que as minhas linhas tortas digam, a vontade de Deus sempre continuará sendo boa, perfeita e agradável. O que eu preciso fazer, na verdade, é unir a minha mente, é unir meu coração, é unir a minha consciência a essa vontade de Deus, a essa iluminação interior. E quando isso começar a acontecer, ainda que o grafite, meu irmão, seja quebradiço, ainda que por dentro você não seja um Faber-Castell da vida, Deus vai consertar o que está torto do lado de dentro. Deus conserta o homem de dentro para fora. Nós seremos glorificados, e já estamos glorificados, e o corpo experimentará glória, o corpo experimentará transformação. Eu costumo brincar às vezes, quando eu tenho essa oportunidade, que quando eu for glorificado, eu vou querer ter um braço do tamanho do braço do irmão Tião. Já viram o irmão Tião? Já viram? Um braço dele dá as minhas duas pernas e os meus dois braços juntos. Mas quando eu for glorificado, eu vou ter aquele corpo glorificado. Mas o que importa na verdade é hoje, é o grafite,
é a essência, é o conteúdo, é o coração, é a decisão, é a escolha, é a vontade humana submissa às determinações, à direção e à soberania de Deus. É um grafite, é um coração que se prostra diante de Deus e diz assim para o mundo inteiro e para o universo: Deus é Deus, não importa o que aconteça. Ele está no controle, Deus é Deus, embora eu descasque por fora, eu vou perseverar. Deus é Deus, ainda que eu erre, Deus me dará força e socorro, para que eu consiga corrigir os meus erros, e ser melhor, e sair mais forte, e sair mais seguro, glorificando o nome de Deus do outro lado. E Deus está aqui, dentro de mim, ampliando a minha consciência, ampliando os meus desejos, ampliando a minha vontade. Mas para quê? Para desejá-lo mais, para amá-lo mais, para buscá-lo mais, para servi-lo mais e melhor. Essa é a consciência que importa e interessa. Mais um texto, abra sua Bíblia em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Ainda falando sobre esse grafite celestial, essa consciência, essa alma. 2 Coríntios 10, apenas os versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. O apóstolo Paulo, ele fala daquilo que está do lado de fora, porque as armas carnais existem, ou não existem. Aquilo que nós vemos é fácil de identificar: o poder, as armas, a beleza, o dinheiro, status, tudo isso do lado de fora é muito fácil de identificar. Mas Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Paulo, ele sai daquilo que é externo, e ele agora volta o coração para aquilo que está dentro. Paulo está falando do grafite, de boa qualidade. Versículo 5, finalzinho do versículo 4: anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Meu irmão, leve seus pensamentos aprisionados, leve seus pensamentos cativos ao entendimento de Cristo, à mente de Cristo. É desse modo que nós teremos uma consciência construída em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chegamos agora então na quinta qualidade, na quinta característica de um bom lápis, de um bom servo diante do Senhor, na escrita de Deus. A primeira, qual foi? Reconhecer a mão de Deus. A segunda, perseverar em meus sofrimentos. A terceira, aprender com os erros. A quarta, ter uma consciência em Deus ou com Deus. E a quinta, aquele avô disse para o neto: você deixará marcas por onde você passar. Você terá um legado atrás de você. São obras, são realizações. E nós também temos obras, também temos realizações. E que tipo de obras são as nossas? O apóstolo Paulo escreve que nós somos o poema de Deus. Isso no grego significa a feitura, a obra-prima de Deus, criados de antemão para que nós realizássemos boas obras em Deus. Mas eu quero ler um texto para encerrar, que é Mateus, capítulo de número 5, e encerrarei com esse último texto, do versículo 13 até o versículo 16. Mateus 5, do versículo 13 até o versículo 16. Acharam, queridos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E Deus, sim, Ele escreve certo por linhas tortas. Mas essas linhas tortas, elas precisam, sempre que for possível, ter obras de valor. E eu não estou pregando aqui o pragmatismo religioso, que é apenas ter a obra pela obra, mas a partir do grafite da essência, a partir dos aprendizados, a partir da perseverança e a partir da própria condução da mão de Deus em nós. Versículo 13 de Mateus 5: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado e ser pisado pelos homens, ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Existe uma luz dentro de nós, e essa luz, ela precisa se manifestar em falas, em atitudes, em comportamentos, em realizações, em obras. E quando isso acontecer, o nosso legado, a nossa história, que tem erros, eu sei que tem erros, mas a correção e o aprendizado, a borracha divina, mas quando isso acontecer, os homens então entenderão que nesses momentos gloriosos, não foi você que fez, porque você não pode fazer nada, mas foi a mão de Deus segurando esse lápis, e a mão de Deus escrevendo obras, e realizações, e projetos, que são de fato, para Deus ser glorificado, e aplaudido por todos os homens. Vamos permitir que Deus nos utilize, nessa terra, nesse mundo, para escrever histórias, em que Deus seja glorificado, para escrever histórias, que as pessoas possam sair das trevas, para a luz de Cristo Jesus. Vamos permitir de fato, queridos, que nós possamos viver como a extensão de Cristo, sendo o corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça, mas nós somos os membros, os muitos membros que realizam as obras do Senhor, que realizam a vontade do Senhor, porque Deus está em nós e conosco, realizando essas obras, e os homens podem glorificar a Deus, se aproximar de Deus, através de você, dos teus gestos, das tuas falas, daquilo que você faz. É possível ser melhor, é possível sim, sermos seres humanos melhores, é possível, mas nós não podemos ser um sal sem sabor, nós não podemos ser um sal que não salga, que não tempera, que não preserva. O nosso papel no mundo é preservar, o nosso papel no mundo é salgar, é fazer a diferença. O nosso papel no mundo é sermos luz para os homens. Então permita que Deus utilize a tua vida nesse sentido. Pastor, mas e quando eu errar? E quando eu me enxergar como essa linha torta? Permita que Deus conserte, que Ele apague, que você aprenda, que você persevere, e até mesmo quando nós erramos, e nós admitimos, e nós mudamos de posição, e nos arrependemos, Deus pode ser glorificado, através de nós. Deus escreve certo por linhas tortas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, que essas palavras permaneçam nos corações dos irmãos, e que nós possamos valorizar essas qualidades,
essas características que foram apresentadas nessa noite, que você leve para casa essa ilustração que foi dita e muito mais, a experiência da palavra a partir dessas ilustrações.